Saudações aos queridos amigos e amigas do Grupo Espírita Mensageiros, aos queridos amigos e amigas do canal do YouTube, o nosso fraternal abraço, desejando que a paz, desejando que o amor, que a alegria e a sabedoria de Jesus faça-se presente em nossos corações, em nossos lares, junto dos nossos familiares, hoje, amanhã e sempre. Com muita alegria, com muita gratidão, estamos aqui para mais um vídeo de reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, obra abençoada que tanto nos esclarece e nos consola. Vamos então já preparar a nossa garrafinha com água, porque vamos todos juntos aqui nos unir em prece, rogando a Deus, Deus nosso Pai, Pai de infinita bondade, infinito amor e infinita misericórdia, a Jesus nosso Mestre, amigo incondicional das nossas vidas, a Maria Santíssima, nossa Mãe, nossa intercessora. Vamos rogar a presença, o amparo, a proteção, a inspiração da espiritualidade maior, trabalhadora do bem, da espiritualidade amiga, trabalhadora do Grupo Espírita Mensageiros e dos nossos mentores em particular, para que nesses instantes em que estamos reunidos e unidos nesse ideal de aprimoramento de nós mesmos, possamos aurir energias benéficas, salutares, renovadoras, restauradoras para o nosso corpo físico, para o nosso corpo espiritual. Que essas energias benéficas, positivas, se espalhem na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de estudo e alcancem os nossos entes queridos, nossos familiares que residam conosco, aqueles que residam em outras casas, em outras cidades, aos nossos entes queridos que se encontram no plano espiritual, que eles possam ser alcançados e beneficiados. E assim, na certeza de contarmos com o amparo de Deus, de Jesus e dos seus emissários, nós iniciamos o nosso encontro e vamos para a reflexão do dia de hoje. Queremos, nesse nosso encontro, falar um pouquinho sobre o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos falar sobre o item 5, Justiça das Aflições. Mas recomendamos, que os queridos amigos possam abrir o Evangelho, estudar todo o capítulo, meditar e refletir sobre ele. Haroldo Dutra Júnior, expositor espírita, tem uma frase que ele diz, uma prece, uma orientação, que ele diz assim: quando você estiver passando por uma situação muito difícil e você pensar assim consigo mesmo, gente, eu não mereço isto, eu não mereço, nossa, isso foi injusto demais, isso é um absurdo o que está acontecendo comigo. Você deve parar e fazer a seguinte oração: Senhor Deus, tua justiça é divina. Tua justiça é soberanamente justa. A tua justiça, Senhor, é soberanamente misericordiosa. A tua justiça é soberanamente sábia e infalível. E eu aceito no meu coração. E o meu coração se alegra, porque minha consciência sairá mais pura.
No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá um comentário de Kardec à orientação de Jesus: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E Kardec diz que somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos filhos e aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, que estas máximas de Jesus seriam um contrassenso e, mais ainda, seria um engodo, uma enganação. Mesmo com esta certeza, dificilmente se entende, se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Vão dizer, é para ter mais mérito, dizem alguns. Mas, então por que, perguntam-se, uns sofrem mais do que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem haverem feito nada na presente vida que justifique estas posições? Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Todavia, o que menos se compreende é que os bens, as venturas e os males, as desventuras, sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Dificilmente se entende por que homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica estas anomalias, que vamos só entender quando penetrarmos na lei de Deus, nas leis divinas e aprofundarmos o nosso conhecimento. Desde que se admita a existência de Deus, ninguém pode concebê-lo sem dar a ele o infinito das perfeições. Sim, Deus é o Criador dos universos, de todas as criaturas, tem todo o poder, toda justiça, toda bondade, é soberanamente justo e bom, e não vai agir por um capricho. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E qual é esta causa? A causa somos nós mesmos, que nos equivocamos, se não nesta vida, numa vida anterior. Pela pluralidade das existências, pelo entendimento da lei de ação e reação, pelo entendimento que Deus é justo, é bom e é perfeito. Nós não entenderemos o porquê de passarmos por adversidades. E para nos ajudar, vamos entender um pouco sobre o que é justiça para a lei divina. Vamos lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 11, onde temos, depois de várias leis, né? Kardec coloca de forma didática lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e lei, a 10ª, lei de justiça, amor e caridade. Olha que coisa interessante. Kardec elenca a 10ª lei, a lei de justiça, junto com a lei de amor e a lei de caridade.
E ele vai perguntar sobre o que é justiça, se a justiça está na natureza ou se é o resultado de ideias adquiridas, lá na questão 873 do Livro dos Espíritos. E a espiritualidade maior vai responder que o sentimento de justiça está de tal modo na natureza que nós nos revoltamos à simples ideia de uma injustiça. É, fora de dúvida, que o progresso moral desenvolve o sentimento de justiça, mas não o dá. Deus colocou o sentimento de justiça no coração do ser. Daí vem frequentemente que homens simples e incultos vos deparam com noções mais exatas da justiça do que aqueles que possuem grande cabedal de saber. Então Kardec pergunta: se a justiça é uma lei natural, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando uns justo o que a outros parece injusto? E Kardec vai explicar que ao sentimento inato de justiça que todos nós temos, misturam-se o sentimento de paixões que alteram esta medida da justiça, como acontece a maior parte dos sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um falso prisma. E aí na questão 875, Kardec pergunta: como pode se definir a justiça? E a resposta é simples: a justiça consiste em cada um respeitar o direito dos demais. E o que é que determina este direito? Um é a lei humana. Há uma carta de Pedro que fala que nós devemos respeitar o ordenamento humano. Nós devemos respeito às leis humanas. E o outro é a lei natural, que os homens formulam leis apropriadas aos seus costumes e aos seus caracteres, mas que a lei natural, ela é simples de se entender. Cristo disse: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo, ou seja, desejar ao outro o que você deseja para você. E nesse sentimento, Deus imprimiu no ser a verdadeira regra de justiça, fazendo como que cada um deva respeitar o direito do outro, porque ninguém gostaria de ter os seus direitos invadidos, desrespeitados. Então, como nós só queremos o bem para nós, o justo é querermos o bem para o outro. Então, efetivamente, esse é o critério, é a regra áurea, né? Cada um querer para os outros o que para si quereria. Não sendo natural que ninguém deseje o mal para si, cada um tome o bem que deseje para si, desejá-lo para o outro. Aí está a regra áurea, a sublimidade dos ensinos cristãos. E Kardec vai perguntar depois: mas se cada um atribui a si mesmo direitos iguais aos de seu semelhante, que virá a ser da subordinação aos superiores. Ou seja, há uma hierarquia
dentro da sociedade, e a espiritualidade responde que o direito natural é o mesmo para todos os homens, desde a condição humilde à mais elevada. O que o homem às vezes estabelece é determinados privilégios para determinadas classes. É importante acentuar que nós devemos usar essa regra áurea: desejar ao outro o que desejaríamos a nós mesmos. Na questão 879, Kardec pergunta qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza. E a espiritualidade vai responder a ele que o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua natureza seria o caráter do verdadeiro justo. E a exemplo, Jesus, porque praticaria a justiça e praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem o que não há a verdadeira justiça. Ou seja, se a justiça não tiver amor, não é a verdadeira justiça. Se a justiça não tiver caridade, não é a verdadeira justiça. A lei é de justiça, amor e caridade. 3 importantes itens, né? Kardec vai falar sobre ela lá no Livro dos Espíritos, e para nós gravarmos bem isso, vamos comparar esta 10ª lei, lei de justiça, amor e caridade, vamos compará-la como uma receita de bolo. Eu vou passar aqui uma receita de bolo. Este exemplo é de Haroldo Dutra. Bolo de cenoura: 2 cenouras raladas, 3 ovos, meia xícara de óleo, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar e depois 1 colher de fermento em pó. Primeiro você coloca no liquidificador os ovos, o óleo e a cenoura ralada. E aí você bata por 5 minutos. 5 minutos. Coloca depois os outros ingredientes. Bata por mais 5 minutos. Deixa o fermento por último. Agora você pega a mistura e tira a cenoura. Você consegue, depois de bater no liquidificador, a cenoura ralada com os ovos, com o óleo, com o açúcar, com a farinha de trigo, você consegue bater? Você consegue tirar? Quem consegue? Não se consegue, né? Agora você pega a receita de Deus: justiça, amor e caridade. Pega o liquidificador de Deus, coloca nesse liquidificador divino, infinita justiça, infinito amor. Não é 2 xícaras, não, é infinita justiça, infinito amor. E depois, em seguida, infinita caridade. Bate tudo. 10 minutos, batendo tudo no liquidificador. Agora, tenta você. Tira dessa mistura que você bateu no liquidificador, tira a justiça. Alguém consegue? Não consegue, né, minha gente? Compreenderam? Está tudo misturado.
Então, por que nós ficamos tentando separar da justiça divina o amor? Quando você está passando por uma expiação, uma provação difícil, e aí você fica se perguntando: isto é justiça? Isto é amor? Ou se isto é caridade? Deus está sendo amoroso? Deus está sendo caridoso? Ou Deus está sendo justo? Não há separação, é tudo junto. Tudo junto. Não vamos separar o amor de Deus da justiça e da caridade. Sabe por quê? Porque hoje em dia nem só a justiça humana só pune. Antigamente era assim: tinha-se um suspeito de ter cometido um crime, amarrava a pessoa com pedras e jogava a pessoa no rio. E falava-se assim: se a pessoa sair viva, não foi ela. Então todo mundo era culpado. E outro método era assim: fulano lá daquela família cometeu um crime. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos matar a família inteira. Nós já evoluímos um pouco. Nós já evoluímos, mas nem tanto. Porque às vezes a pessoa comete um crime e ela tem filhos. Filhos de 2, de 4 anos. E essas crianças ficam sem o provedor. E elas pagam pelo erro do pai. Em alguns casos, quando este provedor tem comprovadamente lá contribuição para o INSS, consegue-se um auxílio reclusão, que muitos criticam. Mas vejamos bem, se a justiça de Deus é justiça de amor e caridade, como que nós, seres humanos, não vamos tentar aplicar o sede perfeitos que está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo? Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Mas com relação à justiça divina e com relação à prece que nós fizemos no início, o importante é entender que diante da aflição, Deus não está apenas te punindo, Deus está te amando, Deus está sendo amoroso e caridoso, Deus está te educando para que você saia uma pessoa melhor. No livro O Céu e o Inferno, no item Código Penal da Vida Futura, Kardec coloca lá: se eu não cometi nenhum crime, o Código Penal da Justiça Divina não me atinge. Emmanuel tem uma frase muito significativa em que ele diz: no mundo há injustiças. No mundo há injustiças, mas não há injustiçados. Se uma adversidade te atinge, uma doença, uma expiação, é por conta que você tem na contabilidade divina algo a equilibrar, algo a harmonizar. E Deus está sendo justo, amoroso e caridoso.
O Chico certa vez perguntou a Emmanuel: Emmanuel, o que é um criminoso? E o Emmanuel responde ao Chico: Chico, é qualquer um de nós que não foi descoberto. Qualquer um de nós. E aí poderemos falar assim: nesta vida eu não matei ninguém. Nesta vida eu não envenenei ninguém. Mas e para trás, né? O Haroldo Dutra diz assim: gente, não brinca com lembrança de vida passada. Não brinque com terapia de vida passada. Por quê? Porque você pode receber um golpe na sua autoestima. Então, cuidado, prudência, cautela. E recapitulando, a lei de Deus é lei de justiça, amor e caridade. Bateu no liquidificador de Deus, não separa mais. A lei de justiça, amor e caridade, ela tem 3 ingredientes para realizar-se: arrependimento, expiação e reparação. Lá no livro hebraico, na Torá, tem a palavra Torá Sedak, justiça, amor e caridade. O justo no Velho Testamento é quem exerce a lei de justiça e amor e caridade. E até hoje a terra só conheceu um justo completo, que foi Jesus o Cristo. Você é livre para relacionar-se com quem você quiser, com qualquer pessoa, desde que você não faça nenhum mal a ela. Aí, seres imaturos que somos, começamos a nos relacionar e de repente vem uma ideia assim: vou prejudicar essa pessoa, vou enganar essa pessoa. E aí você engana, você trai, você abandona. Em alguns casos ocorre o pior: você mata a pessoa. E a primeira coisa que a lei de justiça, amor e caridade faz é te educar, que você fez um uso do livre-arbítrio erradamente. Você tinha lá um campo de ação. 90 graus de ação. Aí você se equivocou. 90 graus de ação, você se equivocou. E o que acontece? O seu campo de ação vai reduzindo, vai limitando. E juntamente com essa limitação, você tem que ter no seu coração o arrependimento. O arrependimento, há uma palavra hebraica para ele que é techuvá, que vamos ressignificar. Arrepender-se não é ficar apenas com chorumelas, é voltar para o caminho reto, fazer o que é correto, o que é certo, chamar a justiça para a sua vida. E há uma pequena oração, que ela é uma oração que nós podemos dizer assim: Senhor, se estou na sua justiça, que o Senhor me mantenha. Se eu não estou, que o Senhor me corrija. Senhor, se estou no teu amor, que o Senhor me mantenha. Se não estou, que o Senhor me corrija. Deus, Pai, se estou na tua caridade,
que o Senhor me mantenha. Se não estou, que o Senhor me corrija, porque a lei de Deus é lei de justiça, amor e caridade. Muita paz a todos e até o nosso próximo encontro. Que as bênçãos de Deus e de Jesus se derramem na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho e nos nossos entes queridos. Que assim seja. Muita paz a todos.